Para começar, tenho isso em mente. Nem todo corrimento é sinal de candidíase. E nem sempre a candidíase vai apresentar corrimento. E como que eu vou saber que eu estou com candidíase? Você vai saber por outras questões também. Você vai saber por outros sintomas também espalhados aí por todo o seu corpo, tá? Então, gente, vamos lá. Corrimento da candidíase. Primeiro, né? Aquele corrimento típico da candidíase. É aquele que acredito que a maioria de vocês já sabe como é, já viu pelo menos uma vezinha, né? Aquele mais esbranquiçado, né? Mais grossinho, às vezes tem até aquele aspecto de leite talhado, às vezes parece uma ricotinha, assim, né? Pode ser levemente esverdeado, mas normalmente não tem uma coloração super forte, tá? Normalmente é mais esbranquiçado, levemente esverdeado, talvez, tá? Normalmente não tem um cheiro muito forte. Ah, incomoda algumas pessoas mais sensíveis, que têm um olfato mais sensível. Pode achar, não, mas é um cheiro ruim. Tá, pode até incomodar um pouco mais algumas pessoas, mas não é um cheiro, um odor extremamente desagradável. Por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco eu vou falar de outra situação, né, que são as vaginoses bacterianas, que aí sim o cheiro é desagradável, tá? Extremamente desagradável, tá certo? Mas aqui, em relação ao corrimento típico da candidíase, tá? Mais esbranquiçado, talvez levemente esverdeado, né? Muitas vezes com grumos, mas nem sempre. Normalmente não tem um odor extremamente forte, extremamente desagradável. Às vezes, como eu falei, né, às vezes pode ter aquele aspecto do leite talhado, com grumos. Na maioria das vezes, ele não vai estar acontecendo sozinho, né? Na grande maioria das vezes, não é aquele corrimento sozinho ali acontecendo. Normalmente está acompanhado de outros sintomas vaginais também, quando esses sintomas vaginais estão ativos, né? Então, o corrimento normalmente está acompanhado de coceira, ardência, um inchaço vaginal ou uma vermelhidão. Pode ser também uma ardência urinar, fissuras, né, que são tipo uns cortezinhos, uns machucadinhos ali mais externos também, na região íntima, tá? Em geral, esse corrimento da candidíase, típico da candidíase, ele está acompanhado de um ou mais desses sintomas também, tá? E no caso das vaginoses bacterianas, no caso das vaginoses, como a famosa Gardnerella, por exemplo, né? Mas tem outras bactérias também que também provocam vaginose bacteriana, tá? Então tem Gardnerella, Prevotella, Mobiluncus, tem várias espécies de bactérias que também já fazem parte da gente. Elas fazem parte da microbiota vaginal. Então ali normalmente em todo mundo, em todas nós, mas em equilíbrio, uma quantidade muito pequenininha que não traz problema. Quando acontece um desequilíbrio local ali, elas vão conseguir crescer demais e começar a provocar problema e vai causar um corrimento. Em geral, esse corrimento mais relacionado às vaginoses bacterianas são corrimentos assim um pouco mais acinzentados, tá? Com aspecto bolhoso. Então, aquele corrimento típico da candidíase, em geral, ele tem aquele aspecto de leite talhado, os grumos. Em geral, nas vaginoses bacterianas, não tem esse aspecto de grumos, tem um aspecto mais de bolha. Parece que tem umas bolhas de ar ali no meio. É um pouco mais líquido, não é tão pastoso ali quanto o da candidíase. O típico, tá, gente? Por que eu tô falando o típico? Porque nem sempre vai estar ali tão certinho. Mais pra frente já falo pra vocês isso, tá? Então, esse aspecto mais bolhoso, mais acinzentado. E o cheiro é extremamente desagradável, é um cheiro mais forte. Sabe aquele famoso cheiro de peixe podre? Principalmente após as relações sem preservativo, porque tem aquela alteração de pH, aquela alteração no ambiente ali, e esse odor, né, se acentua mais, tá certo? E nesses casos da vaginose, pode ou não coçar, tá? Então, pode estar acontecendo isso aí sem coceira, né? Pode estar acontecendo isso sem inchaço. Então, pode ou não coçar. É mais raro apresentar um inchaço.
Pode também, né, ter dor na relação, assim como a candidíase, e também pode, você ter uma ardência ao urinar, tá? Isso no caso das vaginoses bacterianas. Então, já no caso de, por exemplo, uma tricomoníase, que aí já é provocada por um protozoário, a tricomoníase, em geral, o corrimento é em relação ao odor. Pode ser meio parecido com o das vaginoses bacterianas, mas o corrimento ele já vai ficar com uma coloração mais amarela, assim, sabe? Mais amarelona, mais um amarelo esverdeado mais forte. Não é aquele levemente esverdeado ali que às vezes pode acontecer na candidíase, tá? Normalmente já vai ser mais amarelo esverdeado, mais aquoso também com esse aspecto mais espumoso, assim, né? E com esse odor bem mais forte, tá? Então, assim, esses corrimentos típicos, assim, eles são bem diferentes, mas em alguns momentos pode acontecer concomitante, tá certo? Mas tem uma outra coisa aqui, e em geral, né, esses outros corrimentos, assim, essas outras causas de corrimento, elas não vão afetar o corpo inteiro, assim como a candidíase. Elas são mais restritas, né, à região íntima, então são mais locais mesmo. Então você normalmente com um tratamento local, né, com o uso de pomadas, de cremes, de óvulos, em geral você consegue tratar, né? Você consegue cuidar disso aí de uma maneira adequada, tá? Tem uma outra coisa que pouca gente conhece, mas que realmente também é bem menos comum do que a candidíase, tá? Bem menos comum, mas que é a vaginose citolítica. Então, às vezes você nunca ouviu falar esse nome, vaginose citolítica, é uma multiplicação mais exagerada de lactobacilos vaginais. Então, bactérias boas, aí nesse caso, não são bactérias, entre aspas, ruins, que estão crescendo demais, tá? Nesse caso, são bactérias boas que a gente precisa sim ter na nossa microbiota local, na microbiota vaginal, tá? Mas essas bactérias boas, por algum motivo, até hoje não se sabe muito detalhadamente assim que motivos levariam a isso acontecer, tá? A esse desequilíbrio aí que faz as bactérias boas crescerem demais. Então, esse crescimento exagerado ali de alguns tipos de lactobacilos vaginais vão provocar também um corrimento que pode ser confundido com o da candidíase, tá certo? Mas, em geral, não vai ter tantos outros sintomas locais junto. Pode, às vezes, ter um pouco de coceira ou uma certa ardência, mas, assim, o aspecto do corrimento em si, da secreção em si, é o aspecto um pouco mais parecido, mais esbranquiçado também, ali, tipo da candidíase, sem um odor muito forte nem nada, tá? Só que é uma condição bem menos frequente, tá? Ela é mais rara, né, por assim dizer, comparando com a candidíase. A candidíase é extremamente comum, extremamente frequente. A vaginose citolítica ela já é mais rara, tá? É muito menos frequente e ela não vai provocar outros sintomas pelo corpo, é uma questão local mesmo. Então, uma vaginose citolítica, por exemplo, você está ali com aquele corrimento esbranquiçado, às vezes alguns incômodos locais, mas você não vai estar com dor de cabeça frequente, com a barriga toda inchada, estufada, com vontade exagerada de comer doce, com sono ruim, com a digestão ruim, com constipação. Normalmente não tem esses outros sintomas associados. É só a condição local mesmo. E muitas vezes, tá? Na verdade, assim, quase sempre, só é possível diagnosticar uma vaginose citolítica quando você elimina a candidíase. Então, às vezes, pode estar acontecendo até concomitante, o fungo conseguiu crescer demais aí no seu organismo e está acontecendo essa multiplicação exagerada de bactérias boas ali também, ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, só quando você tira o fator candidíase ali, que é possível fazer esse diagnóstico diferencial aí e entender que aqui é uma vaginose citolítica que está acontecendo, tá? E, claro, gente, lembrando, como eu já citei para vocês aqui, é, logo de cara, né, nesse assunto, logo nesse comecinho, uma causa não exclui a outra. Então, se você está com candidíase, não quer dizer que você não possa ter uma vaginose,
bacteriana junto. Alguns estudos mais recentes, gente, alguns estudos um pouquinho mais antigos, né, de alguns anos atrás, eles citavam aí que mais ou menos uns 22%, nessa média aí, 22% dos casos de corrimento vaginal estariam ligados, né, a uma associação de mais do que um fator. Em geral, na maioria dos casos dessas infecções mistas aí, candidíase com vaginose bacteriana, tá? Mais ou menos ali uns 20%, 20 a 22%. Isso uns estudos de até alguns anos atrás. Mas agora, esses dias, eu vi uns estudos mais recentes, agora de 2023, 2024, que já mostram, né, uma prevalência maior dessas infecções mistas, tá? Então, já dizem aí esses estudos mais recentes, esses mais fresquinhos aí, bem mais recentes mesmo, que até 35% dos casos de corrimento estão acontecendo por uma causa mista, né? Principalmente de candidíase com vaginose bacteriana. Apesar de o principal, né, o ambiente mais favorável para essas bactérias crescerem mais exageradamente, seja um pH um pouco mais básico, um pH mais alto, facilita o crescimento dessas bactérias, e um pH um pouco mais baixo, mais ácido, facilita o crescimento dos fungos em até 35% dos casos, né, segundo estudos mais recentes, pode acontecer esse crescimento concomitante ao mesmo tempo, muito fungo e muita bactéria ruim ao mesmo tempo. Como que você vai saber o que está acontecendo? Porque quando está misturado, não vai ter, então, aquele corrimento todo típico ali da candidíase, nem aquele corrimento todo típico de uma vaginose, por exemplo. Vai estar misturado. Então, às vezes é um corrimento esbranquiçado, mas que tem um odor de peixe. Às vezes está ali é, é, aquela mistura. Tem hora que parece que é mais acinzentado, tem hora que parece que é mais esbranquiçado, tem hora que está mais líquido, tem hora que está mais grumoso. Pode acontecer essa mistura, mas não tem jeito. Mesmo que outras questões, mesmo que uma vaginose, por exemplo, você consiga cuidar com um tratamento local, a candidíase não tem jeito. Candidíase você precisa tratar a verdadeira causa. Você precisa cuidar daquela desbiose que está acontecendo no seu intestino, ao mesmo tempo, é claro, em que você enfraquece os fungos, em que você melhora a sua imunidade, você recupera o seu corpo como um todo. Para acabar com a candidíase, tem que cuidar do seu corpo como um todo. E quando você reequilibra o seu corpo como um todo, o que que acontece também? Você não está equilibrando somente para cuidar da candidíase. Você vai cuidar da candidíase, vai acabar com a candidíase, impedir que esses fungos cresçam novamente, porque você vai manter esse equilíbrio do seu corpo. Mas quando você está mantendo o seu corpo equilibrado, você regenera o seu corpo, está tudo certo, tudo funcionando bem, também vai ficar mais difícil dessas bactérias causadoras da vaginose crescerem demais. Então, com isso, quando você está cuidando certinho da candidíase, né, na verdadeira origem do problema, você também acaba deixando o seu organismo mais protegido aí contra o desenvolvimento de uma vaginose bacteriana, por exemplo. Por isso que é tão importante, por isso que eu falo tanto aqui para vocês, né? A importância de identificar outros fatores também para você entender se realmente é candidíase, né? Outros sintomas e também outros fatores, porque a gente avalia sintomas, mas também o seu estilo de vida, como é a sua alimentação, uso de medicamentos, né? Várias coisas. Tem alguma outra doença ali crônica que você tem, que você precisa tratar? Então, tem várias coisas que a gente vai avaliando e vai entendendo que vão fazer a gente entender, é candidíase mesmo ou não? Então, às vezes você tem ali uma questão vaginal, mas você não tem mais nada, você tá ótima, né? O organismo tá maravilhoso. E você tem um corrimento, bom, provavelmente não vai ser candidíase, né? Se dá tudo certo com o resto. A candidíase, ela vai provocar vários outros sintomas no corpo. E também tem o contrário, né? Você pode, às vezes, não estar com sintomas vaginais ativos no momento, todo o resto do seu corpo está gritando, berrando, te falando que está com excesso de fungos. E tem que tratar do mesmo jeito, senão é só questão de tempo para daqui a pouco voltar os sintomas vaginais novamente. Tá certo, gente? Então, extremamente importante você conseguir identificar esses outros fatores
que vão contribuir para o desenvolvimento da candidíase, né? Identificar outros sintomas da candidíase aí no seu corpo também, tá? Né? Porque no caso da candidíase, os sintomas vaginais são só a pontinha do iceberg e tem muitas outras coisas acontecendo no seu corpo. Nem sempre esses sintomas vaginais estarão ativos. E identificar corretamente se é candidíase que você tem aí, o que está acontecendo no seu corpo, se realmente é esse excesso de fungos que está acontecendo aí. Isso é o primeiro passo para você realmente tratar a verdadeira causa da candidíase.